Olá pessoal, vamos falar de revisão sistemática. Essa aula é sobre introdução, revisão sistemática e estratégias de busca em bases de dados científicas. Eu sou o professor Gilmar e este é o curso da residência multiprofissional em saúde da família. Essas são as referências básicas que eu vou deixar disponíveis para vocês consultarem, né? Como realizar uma revisão sistemática, o Prism Statement, né, que nos fala sobre alguns itens necessários na realização da revisão sistemática, meta-análise, no campo da saúde. Né? Esse texto aqui é bastante didático, 5 passos para conduzir uma revisão sistemática, e os itens, né, do checklist do Prisma para artigos de revisão sistemática e meta-análise. Esse texto aqui também é bastante didático, como escrever uma revisão sistemática, e por fim, a referência que está no nosso plano de ensino, que são as diretrizes metodológicas na elaboração de revisão sistemática e meta-análise. Embora o foco aqui seja ensaios clínicos randomizados, o texto ele desenvolve de maneira geral como realizar uma revisão sistemática independentemente desse desenho de estudo. Então, por definição, a revisão sistemática ela é uma síntese de evidências de estudos primários. Portanto, uma revisão sistemática ela é classificada como estudo de dados secundários. A revisão sistemática ela é um processo de ampla revisão da literatura com a maior imparcialidade possível para que ela seja reprodutível, reproduzível. A revisão sistemática localiza, avalia e sumariza o conjunto de evidências para que a gente consiga obter uma visão geral e confiável sobre determinado tema de interesse. Toda revisão sistemática que contém uma análise estatística dos dados dos estudos primários na intenção de produzir uma medida chamada tamanho de efeito é chamada de meta-análise. Então você saiba que toda meta-análise ela abrange antes todo o procedimento de uma revisão sistemática. Mas é possível realizar uma revisão sistemática sem esse tratamento estatístico próprio da meta-análise. A gente não vai abordar meta-análise nessa aula. Aqui é um exemplo de uma revisão sistemática para que vocês vejam algumas características de artigos, né, que relatam pesquisas de revisão sistemática. Algo peculiar é que sempre vai estar escrito no título que se trata de uma revisão sistemática. Outra peculiaridade é esse diagrama aqui com os fluxos de todo o processo, desde a identificação das bases de dados e dos artigos nas bases de dados, a parte de triagem dos artigos, em que a gente, por exemplo, exclui os registros duplicados, a parte de aplicação dos critérios de elegibilidade, a descrição dos artigos incluídos na revisão a partir dos critérios de inclusão e a lista final de artigos que fazem parte aí da revisão sistemática ou da meta-análise. Vocês devem ter já observado esse tipo de diagrama em outros artigos de revisão sistemática. Outra característica são as tabelas que sumarizam as características dos estudos revisados. O objetivo é dispor em cada uma das linhas cada estudo e nas colunas as características ou informações que se quer extrair desses estudos de maneira a organizá-los e permitir uma comparabilidade visível. Então, só de olhar a tabela a gente consegue observar aí similaridades e diferenças entre os estudos incluídos numa revisão sistemática. Essa tabela e este gráfico, que é o chamado gráfico de floresta, é típico de uma revisão sistemática com o cálculo do tamanho do efeito, que é uma meta-análise. Então, toda vez que vocês virem isso, essa revisão sistemática ela tem também um tratamento estatístico
então é uma meta-análise. Então, a gente tem aqui os subgrupos que foram meta-analisados, né? Cada grupo é um artigo. A gente tem aqui as medidas, né, que foram calculadas a partir desses estudos, e aqui embaixo a gente tem o efeito geral, né, ao cálculo da heterogeneidade, né, o teste para o efeito geral, para a gente saber a significância, né, disso, e aqui em negrito seria o efeito geral de determinada exposição no desfecho de saúde que se queira investigar. O gráfico de floresta ele coloca para a gente a direção das associações entre uma exposição e um efeito de interesse, né? Se a exposição ela gera um efeito positivo, como a gente está observando aqui, ou se por acaso haveria um efeito negativo. Cada ponto desse aqui representa um dos estudos. O quadradinho verde representaria aí a média, né, do resultado, e o tracinho que vocês estão vendo representa a variabilidade. Então, por exemplo, quanto mais deslocado para a direita, maior o efeito positivo da exposição sobre o desfecho analisado. Esse triângulo representa aqui o efeito geral, né, de todos os artigos, né, os estudos que foram compilados. Então, vocês veem que alguns estão mais à direita, outros estão um pouco mais à esquerda, alguns têm menor variabilidade, né, como a gente pode observar aqui no intervalo de confiança, outros têm maior variabilidade, né, porque o efeito da exposição sobre o desfecho poderia ser inverso ou positivo. A gente pode observar aqui no intervalo de confiança, né, vai de menos 3,6 até 8,25, então é bastante variável. Bom, é muito importante fazer revisões sistemáticas, principalmente porque as revisões sistemáticas elas fornecem uma visão geral ou estado da arte sobre determinado tema. E elas também evitam que a gente submeta indivíduos a tratamentos, a drogas ou a algum tipo de intervenção que possa levar riscos a esses indivíduos. Quando existe muita coisa pesquisada sobre determinado tema, a gente pode simplesmente reunir tudo aquilo que foi publicado sobre esse tema e tratar criticamente esses resultados em busca de um resultado sintético, ou seja, uma direção que nos proporcione a tomada de decisão, por exemplo, na hora de um tratamento, sem necessariamente ter que fazer uma nova pesquisa com dados primários, submetendo indivíduos a riscos, né, da intervenção. A revisão sistemática também, ela, por compilar tantas evidências, ela permite que a gente solucione algumas controvérsias nos estudos, né, que têm estimativas divergentes. Alguns apontam que a relação entre exposição e um desfecho é positiva, outros apontam que é negativa, alguns outros apontam que não tem relação nenhuma. E se a gente pegar um ou outro estudo, a gente termina se enviesando em determinada direção. Mas se a gente pegar um compilado de estudos e submeter a um tratamento crítico, a gente pode achar a direção em que as evidências apontam mais e a partir daí tomarmos decisões. Assim como qualquer estudo, a revisão sistemática também tem limitações. A principal delas é a questão dos vieses, né? Se a gente tem estudos incluídos na revisão com algumas fragilidades na validade interna e na validade externa, isso termina reverberando em vieses nas nossas próprias conclusões advindas da revisão sistemática. Então, por exemplo, tem a questão do viés de publicação. Isso é muito comum. Publica-se muito sobre determinado tema de interesse em um intervalo de tempo. Por exemplo, em 2015 havia muita coisa publicada sobre
Zika. Hoje a gente vai encontrar muita coisa publicada sobre Covid. O viés de publicação ele vai um pouco além. É que normalmente os pesquisadores não publicam os resultados adversos, né, ou que não atingiram significância estatística. Então a ideia é que toda a relação que a gente encontra na literatura ela é inversa ou ela é positiva. Dificilmente a gente encontra estudos que relatam ali, eu pesquisei isso, avaliei o efeito de tal exposição em determinado desfecho e não encontrei resultado algum. Então, quando a gente pega esses estudos, né, e partimos desse viés de publicação, a gente pode incluir esse viés nas conclusões da nossa revisão sistemática. Podem haver também vieses metodológicos, algumas falhas nos procedimentos de busca, de seleção dos indivíduos, na aferição de determinados eventos, da classificação e adoção de alguns pontos de corte, e por isso os resultados do estudo primário são enviesados. Se não houver um tratamento crítico muito criterioso na revisão sistemática, a gente termina embutindo a revisão sistemática também nesses vieses. A gente tem também muita dificuldade de combinar estudos cujas populações, intervenções, os comparadores de desfechos são muito diferentes. Então, numa área extensamente publicada, uma área extensamente estudada, com milhares de artigos, nem sempre a gente encontra uma quantidade suficiente de artigos que são comparáveis entre si, o que dificulta o processo de realização da revisão sistemática. Quais são os recursos necessários para se realizar uma revisão sistemática? Inicialmente, conhecimento e habilidades. Não dá para a gente se arvorar a fazer uma revisão sistemática se a gente não sabe quais são suas características principais e o que é necessário para realizá-la. Recurso financeiro. Embora seja uma pesquisa secundária, que a gente não precisa comprar equipamento, também precisamos de recursos financeiros para adquirir os textos que serão necessários à revisão. Nem sempre eles estão disponíveis free. Então, além desses artigos, tem material de escritório, que é basicamente papel e outros organizadores de papel. Às vezes a gente precisa contratar um professor de idioma para traduzir um artigo que não está numa língua que a gente domine, né? Eu lembro que quando eu estava no doutorado, a gente fez uma revisão sistemática e temos alguns artigos em alemão. A gente não tinha nenhuma capacidade de conseguir entender o que estava escrito ali. Tinha artigo também em francês, então tudo aquilo que estava em português, espanhol e inglês a gente conseguia ler, mas fora isso ficava muito difícil. Então comprar artigo em texto completo, né, nem sempre eles estão disponíveis para a gente fazer revisão. Recursos humanos também são importantes, então a gente precisa de pessoas na equipe de revisão. Não dá para fazer uma revisão sistemática sozinho. As revistas nem aceitam publicar uma revisão sistemática que foi feita por uma pessoa só. E recursos materiais, a gente precisa de computadores, de impressora, de locais, né? Ou pelo menos um local para se realizarem reuniões. A gente precisa dos gerenciadores de referência que facilitam muito o trabalho na hora de organizar os textos, né, buscados. E se for fazer uma meta-análise, a gente precisa também de um pacote estatístico que nem sempre a gente consegue sem custos. Ok, em seguida a gente vai começar a falar sobre o planejamento de uma revisão sistemática. Aguardo vocês. Até lá!